Eu posso gravar? Tá, ok. Alguém se opõe à gravação da reunião? Se alguém se opuser aí, né, não quiser que seja gravado, por favor, tá? Então, é isso, tá? Como ninguém, né, se opôs, eu vou fazer a gravação da reunião. Então, à medida que o pessoal for chegando, né, eu vou autorizando a entrada de todo mundo aí, né? Nós vamos dar início, então, ao nosso encontro, nesse retorno, logo após esse período de festas aí, tá? Em primeiro lugar, bom dia para todo mundo, tá? Espero que estejam todos bem, se cuidando, com plena saúde. E fica o meu desejo aí para vocês de um bom ano novo, né? Um ano diferente desse 2020, né? Com mais saúde, mais, enfim, que a gente possa, se tudo der certo, enfim, estar próximos aí no ano de 2021, tá? E é isso aí. O meu desejo para vocês aí de tudo de bom, de melhor aí para vocês, tá? É isso. Bom, pessoal, dito isso, tá, eu vou fazer o seguinte na aula de hoje com vocês. A gente, praticamente, né, 2 semanas que a gente não se encontra, né, porque a gente teve esse período de recesso, né, por causa das festas, de atraso, uma aula e tal, depois teve esse período, a gente faz um certo tempo que não se encontra, tá? Então, em função disso, né, pessoal, na aula de hoje, eu vou retomar o último assunto trabalhado. Não vou começar assunto novo de saída. Eu vou pegar o último assunto trabalhado, como se fosse do zero, né, porque já faz um bom tempo que a gente não conversa e tal, para a gente poder revisar, poder retomar, refrescar as ideias, o desenvolvimento, né, da nossa disciplina. Os critérios, né, pessoal, para avaliação e para nota, essas coisas que sempre vocês ficam preocupados e com razão, são os mesmos, tá, pessoal? Sempre vou deixar tarefas ali, vocês vão me entregando, e é isso. Esses dias alguém me pediu para alterar prazo de tarefa também, eu aceitei lá, sem problema nenhum. Qualquer dúvida, podem entrar em contato ali pelo e-mail, sem problema. Eu, às vezes demora um pouco para responder, mas sempre procuro dar atenção para vocês. E as sugestões de vocês aí são sempre bem-vindas para a gente fazer, né, o melhor para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Então, só deixando claro aí, qualquer coisa que vocês precisarem, tá, pessoal? Podem mandar uma mensagem, preferencialmente por e-mail, para o meu pessoal, já até vou colocar aqui de novo, tá? Na verdade, não, pessoal, o institucional, né? Tá? E aí eu respondo por aqui, tá? É melhor para mim, eventualmente alguém encaminha para um e-mail do Hotmail e eu não sei por que esse vai para o e-mail do Hotmail. E quando cai lá, tá? E aí eu demoro um pouco para responder. Tenho tentado verificar um pouco melhor, mas o melhor e-mail para vocês me contatarem é esse aqui, ó, tá? Então é isso. Pessoal, vamos começar então. Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês, tá? Para a gente começar então a nossa aula de hoje, tá bem? Então vamos lá, ó. Vamos lá, vamos dar jeito aí, tá? Muito bem. Então, na verdade, vocês já devem estar começando, né? Né? Isso daqui, ó, tá? O estudo dos gases. Pessoal, só para mim continuar, tá? Antes de eu começar de maneira propriamente dita aí, tá? Por favor, tá todo mundo conseguindo enxergar? A tela tá nítida, o som tá bom, tá tudo tranquilo aí? Vocês conseguem enxergar a apresentação? Tudo aqui. Então, aqui. É porque eventualmente a gente não sabe, eu fico com a tela no PowerPoint e aqui não sei o que está aparecendo lá no Google Meet, né? Aí fica difícil para mim. Mas obrigado. Bem, deixa eu só botar aqui no celular no silencioso aqui, que esqueci de fazer isso. Bem, então agora é o seguinte, pessoal. A gente já falou sobre isso, tá? Se alguém chegou agora, logo após essa introdução, a gente já falou sobre os gases em momento anterior. Sobre isso lá. Esse material eu vou deixar novamente no Siga A para vocês. Assim como a gravação da aula, ela também fica no Siga A, tá? É isso, então ela fica lá no Siga A. Eu verifiquei esses dias, falei em gravação de aula, eu verifiquei esses dias, alguém me falou assim, não consigo acessar os links do YouTube, o senhor deixa a data. Nunca deixei data, mas eu não sei o que acontece, que eventualmente bloqueia isso. Eu vou colocar todos os meus vídeos do YouTube, eu coloco eles como privados ali, só quem tem o link pode assistir.
mas eu vou colocar todos como públicos, tá? Para que vocês, enfim, independente de ser do instituto, né, assistir, né? Então, esses links, em princípio, eles estão funcionando, todos eles eu verifiquei, isso eu verifiquei, mas eu não coloquei eles ainda como públicos, eu vou colocar todos como públicos para que não tenha problema de acesso, tá? Digo isso porque a gravação da aula de hoje, assim como a gravação das demais, ela fica também para vocês no SIGA, tá? Então fica o material novamente, esse material já foi disponibilizado, de qualquer maneira eu vou colocar ele de novo, e também, né, fica a gravação da aula de hoje, tá? Então, dito isso, estudo dos gases. Pessoal, aqui, tá? A gente vai falar de gases. Vamos lá. Existe uma diferença aqui, pessoal, entre gás e vapor, tá? Então, gás e vapor. Gás e vapor. Bom, os gases, eles, se a gente fosse falar isso assim, né, e acho que os gases, eles estão numa condição, tá? De tal maneira que as partículas que formam um gás, elas estão extremamente desagregadas. É um fluido, mas é um fluido no qual as partículas estão extremamente desagregadas, né? É diferente do vapor, tá? Eu vou tentar depois, na próxima aula, trazer uma imagem, tá? Mostrando essa diferença específica entre gás e vapor, tá? Eu vou explicar isso melhor, mas gás e vapor não é a mesma coisa, tá? Gás e vapor não é a mesma coisa. Eu vou começar falando assim, ó. Se você colocar, tá, vapor sob pressão, uma substância na forma de vapor sob pressão, tá? Pressionar vapor de maneira geral, esse vapor ele pode, tá? Ele pode se tornar líquido. Gás não. Se você pegar uma substância na forma de gás, você pode aumentar indefinidamente a pressão sobre esse gás e ele não vai liquefazer. Eu vou voltar a falar disso, tá? Na sequência, mas já digo assim, ó, gás e vapor são coisas diferentes. O gás, quando colocado sob pressão, ele não liquefaz, e o vapor, ele liquefaz. Especificamente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai falar deste gás aqui, ó, tá? Que é o chamado gás ideal ou gás perfeito, tá, gente? Então, nós vamos falar desse gás, que é o gás ideal ou gás perfeito aqui, tá? Muito bem. O que acontece com isso, tá? O gás perfeito. Bom, ideal aqui, gente, tá? Ou perfeito, significa, na verdade, assim, ó, idealizado. É um modelo de um gás que se comporta perfeitamente, tá? É um modelo de um gás que se comporta perfeitamente. Inclusive aqui, ó, na nossa apresentação diz assim, ó, é um gás hipotético, ou seja, é um modelo de gás. Existe esse gás ideal. Ele é ideal, aqui significa idealizado. Ele é imaginado para a gente poder ter um modelo, tá, ideal de trabalho. Os gases da vida real, eles são um pouco diferentes, mas eles podem se aproximar sob certas condições de um gás ideal. Voltando, você tem gases na vida real. Os gases dos gases ideais sob certas condições, tá? O gás ideal é só um modelo. Num gás ideal, pessoal, tá? Num gás ideal, constituído de várias moléculas, essas moléculas, elas não apresentam volume próprio, tá? As moléculas de um gás ideal têm tamanho, volume desprezível, tá? E para um gás ideal, existem duas características mais notáveis, que são a capacidade de expandir, a expansibilidade, e a capacidade de ser comprimido, tá? Então, expandir e comprimir, expansibilidade e compressibilidade, tá? Por que se estuda gases? Bom, todo o funcionamento de todas as máquinas térmicas ou refrigeradoras tem, né, a ideia de entender a mecânica dos gases. Deixando claro que máquinas térmicas e refrigeradores não são a mesma coisa, tá? Máquinas térmicas são os motores a combustão, tá? Que a gente tem no dia a dia, motor do carro, motor do caminhão. Essas são as máquinas térmicas. Refrigeradores, aí é geladeira, freezer, ar-condicionado. São coisas distintas. Apesar de a gente achar que máquina térmica é geladeira, geladeira não é máquina térmica, geladeira é refrigerador. Máquina térmica é motor, tá? Então, só para a gente deixar claro.
Então, motores, tá, e refrigeradores têm o seu funcionamento, né, justificado pelo estudo dos gases, tá? Então, basicamente é isso. Isso é muito importante. Se você quer entender o funcionamento completo de um motor, como funciona, ou um refrigerador, você tem que entender como funciona um gás. Não há como sem você entender como um gás comprime e é isso tudo. Muito bem. Então, para um gás, existem três variáveis, tá? Três variáveis que, enfim, se a gente conhecê-las, tá, a gente consegue determinar o estado do gás, tá? Então, quais são essas variáveis? Então, assim, são três: pressão, volume e temperatura. Então, se eu conhecer para um dado estado de um gás, tá, num certo momento, sei lá, dentro de um refrigerador, naquele momento, dentro de um refrigerador, a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura, para esse gás, eu sou capaz, nesse momento, de descrever o comportamento, tá? Então, assim, se eu sei, né, a pressão, o volume e a temperatura de um gás num determinado momento, eu sou capaz de descrever o estado do gás nesse momento. Se muda, né, essa pressão, ou o seu volume, ou a sua temperatura, o gás ele muda de estado, tá? Basicamente, essas três variáveis, pressão, volume e temperatura, determinam o estado do gás. É muito importante, gente, ó, esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui é um quadro, assim, muito, muito, muito importante mesmo, assim. Simples, tá? Mas ele sintetiza bastante bem as ideias que a gente precisa para entender os gases. Eu sempre falo, tá? Que é o seguinte, ó. Eu sei que muitos de vocês, a gente cobra contas, de vocês se preocupam muito com a questão de conta, mas às vezes vocês acham o resultado sem entender o porquê que deu aquele número ou aquela coisa. Isso não é uma crítica, tá? Isso é só uma constatação. Então, assim, esse quadro aqui, tá? Ele ajuda bastante mais adiante a gente fazer uma interpretação, talvez, dos resultados que a gente encontra, tá? Então, assim, onde é que eu estou querendo chegar? É importante lembrar, né, pessoal, do que depende pressão, volume e temperatura de um gás, tá? E vamos começar pela pressão. Então, eu aqui, por exemplo, tá, pessoal, eu tenho um gás confinado dentro de um recipiente. Por que o gás está confinado dentro desse recipiente? O gás solta ar. Por quê? Porque ele não tem volume próprio, tá? O gás, ó, ele não tem volume próprio. Se eu soltar um gás na sala da minha casa, ele assume o volume da sala. O volume de um gás é o volume do próprio recipiente que contém o gás. Veja, se eu pegar, né, um gás dentro de um, sei lá, de um botijão, né, então o volume do gás é o volume completo da parte interna do botijão. O gás ele não tem volume próprio. Eu posso alterar o volume do gás. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a mesma quantidade de partículas do gás aqui, tá? E essa mesma quantidade de partículas do gás, nessa primeira condição e nessa segunda condição, ocupam volumes diferentes porque eu mudei esse volume. Quer dizer, o gás, ele muda o volume de acordo com o volume do recipiente. E isso se deve justamente, ó, à capacidade do gás expandir ou comprimir, tá? Nesse caso em particular aqui, ó, tá? O gás ele foi comprimido, tá? Então ele mudou o seu volume para um valor menor. Então, primeira coisa, o volume do gás, tá? Bem fácil de lembrar. O volume de um gás, ele depende do volume do recipiente, tá? O volume de um gás depende do volume do recipiente. É o mesmo volume do recipiente. É isso. Muito bem. Essa aqui é tranquila de entender. Agora, sobre pressão de um gás. Essa aqui, gente, tá? É talvez a mais importante, tá? E talvez a grande novidade para vocês a respeito das características do gás, que é a pressão, tá? Então, vamos lá. O conceito de pressão. Para um gás. Quando a gente pega um gás, ó, ele é constituído de N moléculas, diversas moléculas aqui, ó, dentro desse recipiente. Essas moléculas dentro desse recipiente, tá, gente? Elas têm um movimento aqui, ó, aleatório, né? Caótico aqui, desordenado, tá? Então, cada partícula dessas se movimenta para um lado aqui.
Só que nesse movimento caótico, desordenado dessas partículas, acaba que elas colidem entre si e com as paredes do recipiente, tá? Então essas partículas se movimentando aqui dentro, elas vão bater, né, umas com as outras e com a parede, né, desse recipiente que contém o gás. A quantidade de choques, colisões destas partículas com a parede do recipiente é que determina a pressão. Explicando de uma outra maneira. Se, né, essas partículas batem aqui, né, entre si e com as paredes do recipiente de uma certa quantidade, isso determina o valor da pressão. Por exemplo, se essa quantidade aumentar, se essas partículas colidirem mais entre si e com as paredes do recipiente, vai aumentar a pressão, tá? Vamos considerar um exemplo aqui, ó, tá? Nessa situação que eu tenho aqui, eu tenho uma figura aqui e uma figura aqui. Vamos considerar que nessas duas figuras, a figura da esquerda e a figura da direita, por exemplo, não haja alteração da temperatura, tá? Que o gás não tenha sido nem aquecido nem resfriado. Então, que o gás mantenha o valor da temperatura. Aqui, a pressão, né, nessa segunda figura, vai ser a pressão nessa primeira figura sob essa condição, sob a condição da temperatura ter sido mantida constante. Tá? Por quê? Veja bem, se a temperatura for mantida constante, tá? Nesse segundo caso, as partículas do gás, elas ocupam um volume menor, um espaço menor. E, né, nessa condição, se elas têm a mesma temperatura e ocupam um espaço menor, elas vão colidir mais. Ao colidir mais, justamente porque o espaço é menor, a pressão do gás vai aumentar. Isso aqui, gente, a gente sabe, né? Por exemplo, todo mundo, né, ou grande parte de vocês, já pegou uma seringa dessas de uso doméstico, né, enfim, e tampou o bico da seringa. E aí empurrou o êmbolo, o nome daquele dispositivo ali da seringa é êmbolo. Empurrou o êmbolo da seringa e percebeu, né, que quando empurrou o êmbolo da seringa, a pressão aumentou, né? É comum ouvir isso, tá? Claro, né, gente? Eu estou considerando que nessa circunstância... Por quê? Porque a temperatura do gás... Então, só para fechar a pressão de um gás é determinada pelas colisões das partículas do gás, tá? Então é isso. Quanto mais colidir, mais bater essas partículas umas com as outras ou com as paredes do recipiente, maior a pressão. Beleza. A temperatura do gás. Do que depende a temperatura do gás? Da energia cinética das partículas do gás. Da energia cinética das partículas do gás. Como assim? Energia cinética, pessoal, vocês aprenderam no primeiro ano, né? É a energia de movimento, associada ao movimento. Então, quanto maior for a energia de movimento dessas partículas, maior a sua temperatura, tá? Na verdade, esse conceito a gente já trabalhou lá atrás. A gente tinha falado, né, já em momento anterior, que a temperatura de uma substância tem relação com as partículas que constituem. Com gás é a mesma coisa. Quanto maior a energia de movimento das partículas do gás, maior a sua temperatura, tá? E aqui eu acho que talvez fique claro, ó, por que eu falei que a temperatura tinha que ser constante? Imagina a seguinte circunstância. O gás está aqui, o gás vem para cá. Eu diminuo o volume. Beleza, diminui o volume. Se eu aumentar a temperatura, se eu, por exemplo, diminuir a temperatura, eu vou estar fazendo as partículas se movimentarem menos. E aí eu não sei analisar diretamente como se comportam as colisões. Tá? Então, assim, ó, para poder analisar somente as colisões, eu mantive daqui para cá, no meu exemplo, que eu estava citando antes, ó, a temperatura constante. Tá? Então, assim, a gente procura sempre, né, fazer isso, tá, gente? A gente sempre procura analisar isso de uma maneira a compreender como varia e, eventualmente, a gente precisa deixar uma variável constante aí para fazer isso. Então, nesse caso aqui, tá? Se permanecer constante a temperatura, daqui para cá, ó, tá? Vai aumentar a pressão. E por que eu deixei constante a temperatura? Se mudar a temperatura, de repente se agitam mais, aí, ou se agitam menos, fica difícil de analisar. Então, aqui nesse caso, ó, eu mantive constante a temperatura daqui para cá, para que a agitação das partículas fosse o mesmo, né? Só dependesse a pressão do espaço ocupado pelas partículas, tá? Só por isso que eu fiz isso aqui. Então, basicamente, pessoal,
para vocês. Se vocês querem entender do que depende essas três variáveis do gás, que para mim são as coisas mais importantes associadas ao gás, eu sugiro, tá, fortemente que esse quadro aqui ele seja bem entendido. E é um quadro, em resumo, relativamente simples. Então, só para fechá-lo, pressão depende das colisões. Quantidade de batidas do gás entre si e com a parede do recipiente. Quanto mais bate, maior a pressão. Volume é o volume do recipiente, né? Então, esse é muito tranquilo. E a temperatura é da agitação. Fechou. Esse é o quadro que vocês têm que entender para as variáveis de estado do gás. Vou pausar aqui, tá? Nesse momento, pauso e faço a seguinte pergunta, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém aí? Tá bem. Pessoal, eu vou te dar uma olhada no chat se alguém escreveu alguma coisa, porque aqui não, tá bem. Alguém falou aqui que estava travando um pouco, tá? Bem, tranquilo. Não consigo acompanhar o chat e apresentar ao mesmo tempo, por isso demorei um pouquinho para olhar ali, Guilherme, tá? Tranquilo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, aí, né, manifeste no microfone, fica difícil para mim fazer o acompanhamento das duas coisas, mas aqui no chat, pelo menos, eu não estou vendo ninguém com dúvida, tá? Então, tá tranquilo. Muito bem, qualquer coisa, fala, tá? Bom, enfim, oi, sossegado, tá? Então, assim, o que acontece, pessoal? Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, nessa figura ainda, ó, nessa primeira figura aqui, ó, tá? Eu tenho uma condição inicial do gás, um estado inicial do gás. O que significa? Que nesse estado, o gás tem um valor de pressão, um valor de volume e um valor associado à temperatura. Então, tem um valor associado à pressão, um valor associado ao volume e um valor associado à temperatura, tá? Se mudar, né, se o gás passar por uma transformação, tá, vão mudar algumas o volume e a temperatura. As três simultaneamente ou só uma delas, não sei. Nesse caso aqui, nitidamente muda o volume. Nitidamente muda o volume. Sobre a pressão aqui, a gente sabe que se a temperatura permanecer constante, vai aumentar também. Mas assim, é difícil dizer porque aqui é só uma figura para representar. Quando o gás passa, né, daqui para cá, ele sofre uma transformação. Uma transformação, tá? Então ele estava num estado inicial, sofreu a transformação, vai para um estado final. Professor, me dá um exemplo de situação em que isso aqui acontece. Gente, qualquer situação do dia a dia em que vocês têm um gás, né, por exemplo, ó, ocupando um espaço e sendo comprimido, tá? É uma transformação do gás. Então, um exemplo, tá? O gás dentro de uma seringa, como a gente falou. É uma transformação do gás. Nesse primeiro momento, né, você tem um valor de pressão para o gás dentro da seringa, um valor de volume para o gás dentro da seringa, um valor de temperatura. Aí você vai lá, ó, comprime o êmbolo da seringa. Aí você vai ter um novo valor de pressão, um novo valor de volume e talvez um novo valor de temperatura. Passou por uma transformação e esse gás se encontra no estado final. Nitidamente, gente, isso aqui acontece, por exemplo, num carro, tá? Nitidamente isso aqui acontece no interior do motor de um carro. Dentro do cilindro, né, do motor do carro, que é a parte do carro onde queima, né, a mistura combustível, gás, para que efetivamente se produza o movimento, um gás é comprimido, né, através de um êmbolo, justamente para que a gente possa fazer essa compressão, para que a gente tenha, né, a combustão do gás e isso gere o movimento do automóvel. Então, é uma circunstância simples. Um outro momento em que isso aqui acontece, ó, como exemplo para vocês, num refrigerador. Num refrigerador, o que a gente chama popularmente de motor da geladeira é um compressor. Né? Vocês vão ouvir muito isso, assim, é um compressor. O que ele faz? Ele comprime o gás, justamente para fazer com que o gás ele suba em direção ao congelador, né, a parte ali da geladeira onde a gente tem uma redução, o objetivo, né, enfim, de refrigerar, essa coisa toda.
Então, isso são transformações, tá? Muito bem, então o gás aqui tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Nessa condição, tá? Na condição final, ele vai ter um novo valor de pressão, aqui nesse caso um novo valor de volume e talvez um novo valor de temperatura. É possível, gente, relacionar essas variáveis, pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de estado, na Lei Geral dos Gases, tá? A Lei Geral dos Gases relaciona a pressão inicial, o volume inicial, a temperatura inicial, com a pressão final, o volume final, a temperatura final dos gases. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura inicial. P1, V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Uma das equações mais fáceis de lembrar na física, tá? Bem simples de relacionar. Aqui, pessoal, tá? Claro, assim, para não ficar solto isso, né, na gravação, ela tem demonstração, tá? Ela tem demonstração. A gente, sempre que fala em física, tá, gente, eu me preocupo muito com isso, eu tenho que, né, falar assim, ela tem demonstração, particularmente é uma demonstração aplica uma matemática ali, estatística para esse gás e deduz essa equação, tá? Claro, isso envolve matemática avançada, matemática de ensino superior, e obviamente, além de ser matemática de ensino superior, não tem como colocar isso aqui num PowerPoint para vocês, ainda mais nesse momento, tá, gente? Não colocaria essa demonstração nem mesmo em sala de aula, porque é uma demonstração, como eu já disse, é uma matemática bastante complicada, mas, além disso, né, nesse momento fica difícil demonstrar. O que eu quero, só nesse momento com a minha fala, é dizer o seguinte, ó, não vem do nada, eu não jogo uma equação aqui, tá? Nesse momento eu peço para vocês, acreditem, tá? Mas assim, ó, existe como demonstrar de onde veio essa equação. A gente vai para o laboratório, analisa uma amostra de gás, a gente consegue deduzir essa equação tranquilamente, tá? Enfim, então essa é a equação ideal. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Não é tirado de nada, é jogada aqui. Tem como calcular. Muito bem. Bom, o que acontece? Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, eu coloquei na nossa equação, ó, tá, as unidades que a gente vai normalmente utilizar, tá? Então, assim, ó, pressão, tá, gente? No sistema internacional, a gente procura colocar a pressão em Newton por metro quadrado, ou pascais. Talvez isso, tá, já tenha ficado um pouco apagado na memória de vocês, sem problema nenhum. A hora é de refrescar a memória. Então, assim, Newton por metro quadrado ou pascais é a unidade de pressão no sistema internacional. Preferencialmente, coloca essa pressão aqui em pascais ou Newton por metro quadrado. Volume do gás. O volume do gás, ele é medido no SI, no sistema internacional, mas é claro que pode-se medir o volume em litro, tá? E aqui, pessoal, ó, se eu botar o volume em litro de um lado, tá? Eu posso botar o volume em litro do outro lado sem problema nenhum, tá? O cuidado que eu tenho que ter, se eu botar o volume inicial em litro nessa equação, o volume final, claro, vai estar em litro também, né? Então é isso, né? Por uma questão de ajuste de unidade. Não posso colocar outra unidade aqui, tá? Vou botar, sei lá, metro cúbico aqui e litro lá, né? Então tem que cuidar disso aí. Bom, de maneira geral, o SI é metro cúbico, mas pode ser usado em litro. O cuidado é que se você botar, tá, em litro aqui, você tem que colocar em litro aqui. Se você colocar em metro cúbico aqui, tem que colocar em metro cúbico aqui. A pressão em geral, gente, nos exercícios, ela vem em Newton por metro quadrado, então não tem muito mistério com relação à pressão. O grande problema é o volume, que pode ser numa dessas duas unidades. Só o cuidado para usar sempre a mesma, tá? E aqui uma coisa que não dá para mudar. Aqui, pessoal, uma fonte comum de erro de questão, tá? Sempre que a gente pega prova, tá? É muito comum erro relacionado com a temperatura do gás. A temperatura a ser usada nessa equação, em qualquer um dos lados, em ambos os lados da equação, é a temperatura na escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin de temperatura. Não pode usar a temperatura em graus Celsius. E a sacanagem do problema é, as temperaturas vão vir em graus Celsius. E aí está a fonte do erro da questão. Em geral, gente, tá?
elas trazem as temperaturas em graus Celsius. E, em geral, as criaturas usam, né, as temperaturas em graus Celsius na equação. E, ao fazer isso, erram o problema, apesar de saber resolver o problema. Tá? Isso tem a ver justamente com a demonstração da equação. Eu não vou entrar em detalhe, mas tem a ver com a maneira como a equação é demonstrada. Tá? Então, justamente, tá, a gente vai ter que usar em ambos os lados a temperatura em Kelvin. Então, se vier em graus Celsius, tá, a gente vai ter que... Mas eu não posso transformar no fim? Não dá. Infelizmente, não dá. Se tu fizer a transformação da temperatura no final, tu já vai chegar num resultado errado no fim. Então, tu tem que fazer a transformação antes para obter em Kelvin. E aí, tem um problema que acontece. Deixa eu até falar. O cara te dá a temperatura em graus Celsius e pede a resposta em graus Celsius. Então, vamos lá. Te dá uma temperatura em graus Celsius e pede uma resposta em graus Celsius. Aí tu tende a fazer o seguinte, não, eu vou colocar em graus Celsius que já sai, colocou em graus Celsius, sai errado. Ah, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em graus Celsius, eu vou colocar em Kelvin, né? E aí vai dar em... E aí o que eu tenho que fazer? Transformar de novo. Veja bem. Se te dá em graus Celsius e pede respostas em graus Celsius, tu vai ter que fazer, na verdade, duas transformações. Tá? Se te dá em graus Celsius e pede em graus Celsius, tu vai ter que transformar para Kelvin para colocar na equação, a resposta vai estar em Kelvin e a resposta obtida tu vai ter que transformar para graus Celsius de novo. É isso. Tá? Essas são as fontes de erro dessa equação absolutamente fácil de usar. Tá? Então, deu em graus Celsius, tem que transformar em Kelvin. Pediu em graus Celsius, a resposta vai estar em Kelvin, tem que meter em graus Celsius de novo, tá? Para quem não lembra, pessoal, ali na frente eu vou colocar para vocês nos exercícios a relação, novamente, entre a escala Celsius e a escala Kelvin, que é fundamental lembrar essa relação, tá? Muito bem. Vou olhar o chat ali, tá? Só dar uma olhada, ver se alguém escreveu alguma coisa. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de continuar. Tá tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Com relação a unidades, com relação à equação. Então, tudo bem, professor. As dúvidas vão aparecer como vai fazer. Não, é tranquilo. Agora vocês vão ver como é que é. É bem sossegado, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos dar jeito então, tá? Aqui, ponto. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se... Ué? Aí, tá? Então, o que que acontece? Então, agora nós vamos começar, tá? A analisar as transformações. Deixa eu até ver se não tem um exercíciozinho aqui com todos aqui. Tem, ó. Então, eu vou fazer um exercício para vocês verem como é que é, ó. Aqui tem um exercício típico. Um exercício típico, tá? De transformação gasosa, tá? Típico. Então, vamos lá. Na verdade, eu já fiz esse exercício, vamos fazer de novo. Mas vamos com calma. Então, diz assim, ó, bem simples aqui, ó. Considerando que o volume inicial de um gás, que o volume de um gás é V1, meio metro cúbico, 0,5 metro cúbico, na temperatura de 0 graus Celsius, aqui já está o problema, ó. Então, o volume inicial, ó, é meio metro cúbico, e a temperatura inicial já vem em Celsius. Não vou meter esse zero lá, até porque se eu meter zero aqui embaixo, ó, né, na hora que eu meter zero aqui for dividir, vai dar tudo zero. Então, aí já justifica, né, porque tem que também colocar em Kelvin aqui, ó, tá? Porque se eu colocar zero aqui embaixo, ó, não tem um, né, já vai sumir tudo, então já não dá. Então, vamos lá. Volume inicial é meio metro cúbico, tá? A temperatura inicial é 0 graus Celsius e a pressão inicial é P1. Eu não sei a pressão inicial, tá? É P1. Então, tem um gás com volume inicial meio metro cúbico, temperatura inicial 0 grau e pressão P1. Podemos afirmar que na pressão P2, tá, igual a metade, 0,5 P1. Então, o gás ele mudou a pressão, tá? Essa pressão, né, eu não sei o valor, mas eu sei que ela é metade da pressão inicial. Se a pressão inicial era metade, 0,5 de P1, tá? Eu só sei isso. E sei também, ó, que a temperatura inicial é 10 vezes, desculpa, a temperatura final, a T2, é 10 vezes a temperatura inicial, tá? Veja, se tem um é zero, ó, eu vou botar T2, 10 vezes zero, vai dar zero de novo.
Então, por isso que eu não posso colocar em Kelvin aqui, ó. Desculpa, que eu não posso colocar em Celsius aqui, ó. Se eu colocar que T1 é 0, T2 vai ser 10 vezes 0, T2 também vai ser 0. E, na verdade, T2 é 10 vezes maior. É por isso que a gente não pode usar as temperaturas em Celsius aqui dentro. A gente vai ter que usar, tá? Bom, então, de novo. O volume inicial é meio, a temperatura inicial é 0 e a pressão inicial é P1. Na nova circunstância, né, no novo estado do gás, ele passou por alguma transformação, não se especifica aqui qual a transformação, a pressão mudou e ficou com metade do valor inicial. A temperatura mudou e ficou 10 vezes maior. Qual o novo volume do gás? Qual o valor de V2? Tá? Essa é a pergunta desse problema. Qual o valor do novo volume? Tá? Qual o volume do gás em metros cúbicos? Tá? Bom, vamos lá. É meio complicado aqui assim, mas a gente vai colocando na equação devagarinho. Tá? Então, a primeira coisa aqui, eu vou colocar a equação para vocês. Ó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tranquilo. Aqui, só escrever a equação. Primeiro passo. Bom, agora eu vou respirar, né? Bem, qual é o valor da P1, da pressão inicial? Eu não sei, ó. A pressão inicial é P1 mesmo. Então, eu vou deixar ali, não me deu, é P1. Tranquilo. Qual é o valor do volume inicial? O valor do volume inicial, ó, tá? É 0,5. Então, eu vou colocar no valor do volume inicial 0,5. Qual é a temperatura inicial? 0 graus Celsius. Não posso meter 0 aqui embaixo. Então, que valor eu vou colocar? Eu vou transformar esse 0 graus Celsius para Kelvin. Então, fazendo a relaçãozinha, tá? Para quem não lembra, depois... Deixa eu ver se não tem aqui. Deixa eu ver... Não coloquei aqui. Não tem problema, tá? Fazendo a relaçãozinha, tá? A gente chega nesse valor aqui, ó. TC, temperatura Celsius, igual a temperatura Kelvin, TK, mais 273. TC igual a TK, mais 273. Fazendo a relaçãozinha, a gente vê que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Então, esse 273 é esse 0 graus Celsius convertido, ó. Tá? Então, vamos de novo. P1, não sei. Volume inicial, 0,5. Temperatura inicial, 0 graus Celsius, que eu tive que converter 273 Kelvin. Ponto. Primeira parte da equação eu já substituí tudo. Tá? Então, cuidado. O 0 virou 273 pela conversão. Beleza. Agora, quanto que vale P2? Quanto que vale P2? P2 é 0,5 P1. Então, olha aqui, ó, na equação, ó, no lugar de P2, ó, eu vou colocar 0,5 P1, tá? 0,5 P1. O volume final V2, eu quero saber. O volume final V2 é o que eu quero, ó. Isso aqui eu quero saber. É a pergunta, ó, qual é o novo volume do gás? Então, V2 eu quero saber. Qual a temperatura final? É 10 vezes a temperatura inicial. Como eu calculei que a temperatura inicial era 273, então a temperatura final vai ser 10 vezes 273. Celsius, 273 Kelvin. Então, afinal, é 10 vezes isso. 10 vezes isso. Tá? Eu não poderia botar 2.730 ali? Poderia, nada impede. Só que, não sei se vocês se deram conta, que como eu tenho 273 deste lado, ó, e 273 deste lado, eu vou poder cortar. Entendeu? Vai ficar, ó, 273 aqui e 273 aqui, ó, simplificado. Vai sobrar, ó, esse 273 vai sumir, esse 273 vai sumir, vai sobrar um aqui embaixo e aqui vai sobrar 10. Vai ficar mais fácil para mim, tá? A mesma coisa acontece aqui em cima, pessoal, ó. P1, ó. P1 daqui, ó, tá? Eu vou cortar com esse meio P1 que eu coloquei. Por que você colocou meio P1 aí, professor? Porque P2 é... Então, ó, veja, ó, eu vou cortar esse P1 daqui, ó, com esse P1 daqui, ó. Tá, ó, P1 daqui, ó, com P1 daqui eu vou cortar, ó, meio daqui, ó, com meio daqui, ó, também dá pra cortar, ó. Então, desse lado, ó, P1, vou cortar com P1, vai sumir. Meio, vou cortar com meio, vai sumir. 273, vou cortar com 273, vai sumir. Vai sumir só um. Tudo isso aqui vai sumir, ó, tá, ó, porque eu posso fazer as simplificações. E aqui vai sobrar o quê? Bom, esse aqui vai sumir, esse aqui vai sumir, e esse aqui vai sumir. Vai sobrar só 10 embaixo.
Desse lado sobra 1 e aqui embaixo sobra 10. 10 está embaixo e aqui sobrou 1. Se 10 está embaixo, né, ele passa para o outro lado multiplicando o que sobrou. Como nesse lado sobrou 1, embaixo tem 10, 10 vezes 1 é 10. Está aí o volume final. No final, 10 metros cúbicos. Aqui, cuidado. Eu vou de novo aqui, pessoal. P1, não sabia. V1, 0,5. Temperatura inicial, 273. Cuidado. P2, meio P1. De onde é que eu tirei isso? Ó? Do enunciado. P2 é meio P1. V2. V2 é a pergunta. Então, aqui fica ele, ó. Tá? Temperatura final, ó. T2, 10 vezes a temperatura inicial. Então, botei 10 vezes 273. Cortes agora. P1 com P1. Meio com meio. 273 com 273. Desse lado, some tudo, então sobra 1. E aqui sobrou 10 na parte de baixo. 10 passou, 10 vezes 1, 10. Agora eu vou lá no chat. Vamos com calma. E aí? Deu para entender? Ou preciso ir de novo? Não tem problema se tiver que repetir. Ai. Gurizada? Consegui entender, professor. Deu, Thiago? Tranquilo? Então tá. É bem complexo, né? Tem que ficar calmo. Vamos de novo. Se tu precisar, tu fala. Se vocês precisarem que eu explique de novo, não tem problema. Tá? É tranquilo. Mas eu acho que dá. Acho que com prática o cara vai fazer. Tá? É só questão. Acho eu. Acho não, tenho certeza. Com prática. Depois que faz isso já era. É, exatamente isso. Muito bem. Aqui, pessoal, tá? Então, assim, ó, eu peguei a equação toda, ó, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Nesse problema aqui, ó, todas as variáveis, né, todas as características do gás mudaram, ó, tá? Tranquilo. Aí eu usei, ó, a equação como um todo. Eu olhei o problema e vi, ó, olha aqui, ó, tinha o volume inicial, a temperatura inicial, a pressão inicial. Aí tem um novo valor de pressão, um novo valor de temperatura, e ele pede um novo valor de volume. Aí eu usei a equação inteira. Tranquilo, sem problema nenhum, tá? Bom, por que eu estou fazendo isso? Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, ó, tá? Aqui, ó, quando eu comecei a análise, né, eu falei assim, ó, olha, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, daqui para cá, ó, tá? Eu vou considerar, ó, a temperatura constante. Eu fiz isso porque eu falei assim, se a temperatura mudar, fica difícil analisar do que depende a pressão. Veja, eventualmente, se eu analisar 3 coisas simultaneamente, fica difícil analisar como uma coisa depende da outra. Nesse caso aqui, ó, para fazer uma análise da pressão em função do volume, eu tive que manter a temperatura. Porque se o gás, por exemplo, ganhasse energia, as partículas, elas iam diminuir no espaço, tá? Vamos lá, até vou melhorar. As partículas estavam num espaço aqui, vieram para cá, para um espaço menor. Suponha que eu resfrie essas partículas. Não tem como eu afirmar o que vai acontecer com a quantidade de colisões. Porque a temperatura tem a ver com a agitação. Então eu vou fazer as partículas esfriar, agitar menos. Aí eu dou menos espaço. Bom, mas eu fiz agitar menos, mas dei menos espaço. Fica difícil estudar. Então, assim, para simplificar, eventualmente, a gente vai pegar nessas transformações particulares, que a gente vai ver uma por uma agora, a gente considera uma das variáveis constantes para analisar como as outras duas se relacionam entre si. Tá? Então, por exemplo, tá? Eu vou explicar a transformação depois, não te preocupa com isso. Nessa transformação, aqui a transformação isobárica, eu vou analisar, não precisa entender isso agora. É o que eu vou fazer. Ó. Então, nessa transformação, ó, que é a transformação isobárica, eu vou considerar que a pressão do gás não muda, tá? Eu vou considerar que a pressão do gás permanece constante. Para quê? Para ver como o volume do gás depende da temperatura. Eu vou considerar que o valor da pressão inicial é igual ao valor da pressão final, para ver qual a relação entre o volume do gás e a temperatura. Como a temperatura do gás pode fazer ele aumentar ou diminuir o volume, tá? Sem me preocupar com o valor da pressão. É isso, basicamente, tá? Deixa eu até...
Deixa eu só ver. Dilatação do epital, volume constante, tá. Muito bem. Tá. Aqui tem um outro problema aqui que eu vou fazer antes da gente... Depois eu faço até aquele lá. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, tá? Eu vou começar com essa transformação aqui, ó, que é a transformação isobárica, e depois eu vou fazer mais um problema para vocês, tá? Então vamos começar com essa transformação de um gás, transformação isobárica. Uma situação de transformação isobárica, tá? Antes da gente continuar, tá? O que é uma transformação desse tipo? O que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica, gente, é uma transformação em que a pressão do gás ela não muda de valor, em que a pressão do gás permanece constante, tá? Então a pressão do gás permanece constante. Muito bem, é isso. Depois eu vou dar um exemplo, tá, de uma situação em que a gente tem uma transformação aproximadamente isobárica. Certamente vocês já viveram, tá? Então vamos lá. Então, no caso de uma transformação desse tipo, ó, isobárica, então iso de igual, bárico relacionado à pressão, né? Numa transformação isobárica, tá? A pressão do gás, ela tem sempre o mesmo valor. Então, na nossa equação, ó, nesse tipo de transformação, ó, eu vou cortar a pressão inicial com a pressão final. Por que eu vou fazer isso? Porque o valor é o mesmo da pressão inicial e da pressão final, tá? Então, eu posso cortar, ó, né? Aí, cortando fica mais fácil ainda a equação, ó. Mais fácil ainda a equação. Fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Mais fácil ainda a equação. Mas assim, o que é importante aqui, tá? O que é importante, o mais importante aqui está nessa frase aqui, ó. Nessa transformação, o volume do gás é diretamente proporcional à sua temperatura. E agora, o que isso quer dizer para mim, tá? Bom, primeira coisa, né? Eventualmente, tá, gente? Ninguém mais pergunta esse tipo de coisa para vocês em prova, em concurso, por exemplo. Falando de Enem, por exemplo, tá? Ninguém mais pergunta esse tipo de coisa. Numa transformação isobárica, letra A, o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura. Ninguém mais pergunta esse tipo de coisa, tá? Porque isso aqui é uma decoreba. É claro que você tem que entender isso, mas, né, perguntar isso só mostra que você decorou o conteúdo, não que você entendeu o conteúdo. Então, as questões elas vão um pouco além disso, tá? As questões de Enem, as questões de concurso, normalmente, elas envolvem um pouco mais de elaboração. O que isso significa dizer que o volume do gás é diretamente proporcional à sua temperatura? Bom, eu vou explicar a frase e depois vou dar um exemplo, tá? Então, se eu aumentar a temperatura do gás, o volume do gás aumenta proporcionalmente. O espaço ocupado pelo gás aumenta proporcionalmente, se ele for livre para expandir. Então, um exemplo, tá? Eu dobro a temperatura do gás, o volume dobra também. Se eu triplico a temperatura do gás, o volume triplica também. Se eu tenho um gás, eu resfrio o gás, tá? Então, diminuo a temperatura a metade, por exemplo, o volume cai a metade. Se eu diminuo a temperatura a terça parte, então o volume cai a terça parte. É isso que significa dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Tá? Volume diretamente proporcional à temperatura altera o volume, altera proporcionalmente a temperatura. Pronto, acabou. É isso aqui. Tá bem, professor. Essa decoreba. Me dá um exemplo. Vou tentar. Tá? Vou tentar para vocês memorizarem, assim, tá? De uma situação de uma transformação isobárica. Lembre, tá? Que quando a gente fala de gases, isso parece muito longe da vida da gente, mas não é. Um exemplo, um gás no ar-condicionado, o gás no refrigerador, o gás, né, dentro do botijão de gás, o gás no motor do carro, o gás dentro de uma lata de desodorante. Você vai vendo, gases estão muito presentes no dia a dia da gente. E se eu pegar uma bola de futebol? Tem gás? Se a gente considerar que o ar dentro da bola, né, ele se comporta de maneira próxima ao ideal, ele é um gás, né? Aí eu posso aplicar isso aqui. Tá bem, então uma bola de futebol também. Uma coisa simples, um exemplo simples. Um balão de aniversário, um exemplo simples, tá? Que a gente pode considerar aquela substância ali dentro, sob certas condições, como sendo um gás. Muito bem. Então, entrou alguém aqui, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Ou saiu alguém, não sei. Bom, enfim, eu vi um barulhinho aqui.
Enfim, tá? Então, me fala aí, professor, me dá um exemplo disso. Ó, vocês já viram o seguinte, uma bola de futebol, por exemplo, tá? De vôlei, que seja, tá? Uma bola. Então, o que acontece? Tem ar dentro. Tu olha aquela bola, tocou na bola, ela tá assim, não vou jogar, tem educação física. Tem 2 bolas lá para jogar. Essa aqui tá murcha, deixa aí. Aí pega a outra, tá mais cheinha, e vai jogar a bola lá. E aquela que tu deixou num canto, né? Aquela bola que tu não utilizou, ela ficou exposta ao sol. Aí tu volta e né, depois da educação física, fica aquele momento ali, todo mundo, né, descontraindo após o jogo, aquela coisa toda. Aí tu pegou aquela bola ali para ficar, né, brincando com ela. Quando tu vê a bola que aparentemente estava murcha, ela tá aquecida e parece que ela ficou durinha, né? Será que entrou ar na bola? É óbvio que não. Naquele caso ali, tá? A temperatura aumentou e o volume expandiu. Porque a pressão permaneceu constante. Perfeitamente isso. É exatamente isso que acontece. Então, assim, ó, um outro exemplo, ó, se eu pegar um balão de aniversário, claro que a gente pode até fazer isso em casa, né? Tem um laboratório aí no campus, que se Deus quiser a gente vai ter aí na sequência, nessa volta, né, no laboratório, a gente faz isso na Barbada. Tu pega um balão de aniversário, coloca dentro da geladeira, ele aparentemente muda, porque a temperatura diminui e o volume diminui. É isso. Então, quando um gás, né, ele diminui a temperatura, certo? Em geral, ao diminuir a temperatura, se a pressão do gás permanece constante, diminui o volume. Se ele é aquecido, se a temperatura aumenta, se a pressão permanece constante, aumenta o volume. É isso que é uma transformação isobárica. É uma barbada. Entendeu? Sempre as coisas em física, elas são, assim, aparentemente aleatórias, assim, né? Mas tu sempre pode explicar isso com um exemplo simples, assim. Então, essa é a transformação isobárica, tá? Só que para analisar como o volume depende da temperatura, eu tive que manter a pressão constante, tá? É isso. Bem, pessoal, acho que ficou claro, né? Até pela participação do colega. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, tá? Então, assim, ó, o volume do gás é proporcional à sua temperatura. Aqui eu tenho que deixar uma coisa, uma notícia triste para vocês. Nem tudo são flores na vida, como vocês bem sabem. Então, assim, ó, eventualmente, alguma questão ela faz assim, ó, existe isso, tá? Eu não posso esconder o que existe, tá, gente? Eu tenho que mostrar o que é. Eu sei que a gente quer passar realmente esse é o meu papel, é tentar mostrar o caminho para que vocês passem o mínimo de trabalho. Mas a ideia é que vocês vão passar algum trabalho. Então, assim, ó, o que pode acontecer? Olha só, em alguma questão, em algum exercício, tá? Chega, né? O enunciado diz assim para vocês, ó, um gás sofre a transformação descrita pelo gráfico abaixo. Olha o que o enunciado diz. Um gás sofre a transformação ou passa pela transformação pelo gráfico abaixo. Aí calcule e, putz, qual transformação vai ser? Porque existem várias, ó, tá? Qual transformação vai ser? Bem, aí é que entra o negócio. Volume proporcional à temperatura. Veja aqui, ó. Tu tem um valor de temperatura, tu tem um valor de volume. Se modificar a temperatura, modifica o volume proporcionalmente. Se vocês vierem no enunciado, tá, com um gráfico de volume e temperatura, e esse gráfico for uma reta, isso está descrevendo essa transformação, ó, a transformação. Por que esse gráfico está descrevendo essa transformação? Justamente porque neste gráfico de volume, como função da temperatura, o volume é proporcional justamente à temperatura. Quando altera a temperatura, altera proporcionalmente o volume. Então, o cara, ele te dá, eventualmente, onde é que eu estou querendo chegar? O cara te dá só o gráfico. Só o gráfico. E aí quer que tu calcule o troço. Aí tu pode ficar em dúvida. E agora, qual que é a transformação? Se for gráfico de volume como função da temperatura, reto, o volume do gás é proporcional à temperatura. E aí, nesse caso, tu tá com a transformação isobárica. Aí cabe a memorização. Tá? Essa é a notícia ruim que eu tenho para dar para vocês. Aqui tem uma memorização que, infelizmente, é até bastante frequente nas questões. Os caras trazem isso com uma certa frequência. Tá? Aí não tem muito o que fazer. Tá? Não tem muito o que fazer. Claro, né? À medida que a gente for exercitando, a gente vai cada vez fixando mais, cada vez se familiarizando mais. Mas, infelizmente, é o que acontece. Bom, essa é a transformação isobárica. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, tá? Na próxima aula, eu vou retomar a transformação isobárica e vou apresentar as outras aqui, ó. Porque senão vai ficar muita informação para a aula de hoje,
tá? Então, eu vou fazer mais um exercício sobre a equação completa dos gases, sobre a equação P1V1 sobre T1, P2 vezes V2 sobre T2, mais um, tá? O exercício da minha apresentação. E as transformações, eu volto na aula que vem a fazer elas aqui com vocês, para que a gente não corra, para que a gente não atropele, para que fique, né, adequado. Tudo bem? Tá? Tá bom, professor. Então, tá bom, vamos lá. Então, vamos fazer o exercício 3 aqui, ó, tá? Então, assim, o exercício 3, tá? Nesse exercício diz assim, ó, um cilindro é dotado de um êmbolo, aquele negócio, né, que sobe e desce, parecido com o da seringa. Ele é aprisionado, né, em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal. Então, assim, esse é o volume do gás, o volume inicial, tá? Então, assim, o volume inicial é 150 centímetros cúbicos de um gás ideal. A temperatura de 2 graus Celsius e a pressão de 2 pascais. Bom, vamos lá. Então, eu tenho o volume inicial, eu tenho a temperatura inicial, que está em graus Celsius, e eu tenho, né, a pressão, que é 2 pascais, tá? Muito bem, muito bem. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa. Então, eu posso movimentar esse êmbolo aqui, tá? De modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial. Então, o volume inicial é 150 centímetros cúbicos. O novo volume, o volume final, vai ser 1/3 disso, tá? Sem, contudo, variar a temperatura. Sem, contudo, variar a temperatura. Nestas condições, determine a nova pressão a qual o gás estará submetido. Então, aqui tem uma informação importante, ó. Não vai variar a temperatura, tá? Na verdade, tem várias informações importantes. Essa aqui é assim, ó, não vai variar a temperatura. E o volume final é 1/3 do volume inicial. Qual é a nova pressão? Então, eu tenho o volume inicial, 150, a temperatura inicial, 22, a pressão inicial, que é 2. Eu tenho que o volume final é 1/3, né? O volume final é 1/3, eu quero a nova pressão e a temperatura é a mesma. Equação, né? P1 vezes, aqui no caso, P0 vezes V0 sobre T0, ou P1, V1 sobre T1, tanto faz. O PA vezes PB, PA vezes VA sobre TA igual a PB vezes VB sobre TB. Enfim, só tu indica que é o início e o fim, tá? Aqui no caso, P0 vezes V0 sobre T0 igual a P vezes V sobre T. T0, né? Pressão inicial. Pressão inicial, né, era 2 pascais, tá? 2 pascais, tá? Então, vamos lá. 2 pascais. Mas eu vou deixar com o P0 aqui, ó. Ela vai ficar como... Eu posso botar o 2 aqui, tá? Sem problema nenhum, tá? Posso botar o 2, mas eu vou deixar com o P0 aqui. Volume inicial. Volume inicial é 150. Então, o volume inicial, 150. Posso botar 150 aqui dentro. Só que eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Ele disse, ó, é V0 sobre 3. É 1/3, tá? É V0. Eu posso botar 50 aqui, ó. Se aqui é 150, ó, eu posso... Aqui esse problema, a resolução que eu achei, ele coloca com variáveis. Mas pode botar os números, ó. Pressão inicial 2, volume inicial 150, a pressão final eu quero, volume final 50. E a temperatura aqui tu vai cortar. Por quê? Porque a temperatura é a mesma, ó, não varia a temperatura. Então, se a temperatura aqui é 22, aqui vai ser 22, vai sumir. Então, dá para botar aqui, ó, tá? Pressão inicial 2, volume inicial 150. Até dá para fazer as contas, ó. Ó, 2 aqui. Tá? Pressão inicial 2. Volume inicial 150. Pressão final, tá? Pressão final eu quero. Volume inicial, volume final vai ser 1/3 do volume inicial. Se aqui era 150, aqui vai 50. Aqui some, isso aqui some. Então ficou 2 vezes 150, 300. E aqui ficou P vezes 50, né? É isso. Então olha aqui, ó, 150 e aqui 50. 150 dividido por 50 dá 3 vezes a pressão inicial. 3 vezes a pressão inicial, tá? É isso. Então 3 era 2, então 3 vezes a pressão inicial, 6. Basta colocar os valores aqui dentro, você vai fazer. Nesse caso aqui, ele usou substituindo, gente. Ao invés de colocar os números, ó, ele fez a substituição. Ó. P0
V0, pressão final eu quero, volume final é 1/3 do volume inicial e as temperaturas cortou. Aí corta também, ó, o V0, né, com o V0 e passa para lá o 3, ó. Aqui sumiu, né? Aqui some, ó. Isso aqui some, P0 aqui some, ó. Fica P0 vezes V0, né? E aqui fica V0, P vezes V0 sobre 3. Aí tu corta o V0 com o V0, fica P vezes V0 sobre 3. Aí passa lá, ó, né? E fica 3P0. Como a pressão inicial é 2, 3 vezes 2 dá 6, tá? É basicamente isso. Não tem muito segredo, tá? Bom, vou voltar pro chat lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pessoal, deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tudo bem? Querem que eu explique de novo? Não precisa? Tá tranquilo? Pra mim, então tá tranquilo, professor. Então tá. Bom, pessoal, como eu falei, para não ficar muita coisa na aula de hoje, que é bastante informação, então na aula que vem eu começo de novo as transformações, a partir de novo da transformação que a gente viu para a gente lembrar, tá? Vamos fazer essas transformações e mais exercícios disso. Pessoal, eu sempre deixo o aviso, sempre lembro para vocês, tá? No siga a aula, né, que mesmo que eu não eu vou avisar, mas assim, vocês já sabem que a aula de física, todas elas são síncronas às segundas-feiras, às 8h30 da manhã, tá? Só para deixar claro, assim, se alguém tem que se programar para sair, não puder vir na aula, não tem problema, porque a gravação fica depois, não tem problema, pode assistir depois sem problema nenhum. Mas assim, tá? A minha aula é síncrona. Assíncrona em casos especiais, como aquele dia em que caiu o vídeo, entendeu? Que caiu a conexão. Mas a aula é segunda-feira às 8h30. Salvo aconteça alguma coisa comigo, mas aí eu aviso antes. De qualquer maneira, eu deixo o aviso lá e a gente se vê segunda-feira de manhã ao vivo, quer dizer, ao vivo não, aqui, né, na conexão. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, mandem e-mail para aquele ali, ó, sam.fogiarini@ifarroupilha.edu.br. Peço vocês aí das avaliações, vou compartilhar já no Siga aí para vocês e vamos nos falando. De resto, gente, né, desejo saúde, boa semana para todo mundo. Estou sempre à disposição de vocês, tá bem? Feito, professor. Abraço, boa semana pro senhor também. Boa semana para todo mundo, tá? Grande abraço, obrigado por hoje. Certo, senhor.